referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue os itens subsecutivos. Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis e então exige-se desse usuário o pagamento de resgate para o reestabelecimento do acesso a seus dados, certo ou errado? Pessoal, para entender essa questão, a gente precisa, na verdade, ter dois conceitos aqui em mente para resolver essa questão. O conceito de backdoor, que já está citado na questão, e um outro conceito chamado ransomware. Eu vou explicar isso melhor para vocês, acompanha. O que é um termo backdoor? Backdoor a gente pode imaginar que é uma porta dos fundos que ficou aberta e vulnerável, permitindo o retorno de um invasor ao computador comprometido. Existem sim muitos programas maliciosos ou até usuários mal intencionados que instalam backdoor no computador do usuário, justamente para deixar ali uma porta dos fundos aberta, quer dizer, deixar uma vulnerabilidade, permitindo o retorno desse invasor ao computador comprometido, que através dessa backdoor, dessa porta que ficou ali aberta e vulnerável, ele consegue muito mais facilidades para invadir aquele computador. Então não esquece disso, backdoor então é como se fosse a porta dos fundos que ficou aberta e vulnerável, permitindo o retorno do invasor nesse computador comprometido, certo? Isso é backdoor. Agora, a questão falava que backdoor, quando o usuário sofre um ataque de backdoor, os dados são criptografados e ficam inacessíveis. Então, exige desse usuário um pagamento de resgate para restabelecimento de acesso aos seus dados. Errado, pessoal. Em nenhum momento ele citou aqui portas dos fundos vulneráveis ou portas abertas, facilitando o retorno do invasor no computador comprometido, vulnerabilidades e assim por diante. Não, nada foi citado disso. Então, se essa questão está errada para backdoor, ela está certa para que termo? Dentro da segurança da informação, nós temos um tipo de programa malicioso conhecido como ransomware. Ransomware é um tipo de código malicioso, é um tipo de programa que torna inacessíveis os dados armazenados em um determinado equipamento, geralmente usando criptografia de dados, e que depois ele exige um pagamento de resgate, que nós chamamos de ransom, para reestabelecer o acesso desse usuário aos seus próprios arquivos. Então imagina, pessoal, que alguém entrou, um programa malicioso chamado ransomware, entra no meu computador, criptografa os meus arquivos e agora não consigo mais acessar os meus arquivos, então vem um pedido de resgate pedindo para que eu faça algum pagamento em uma moeda virtual, geralmente Bitcoin, para que eu faça o pagamento nessa moeda virtual ou alguma outra moeda virtual, para que eles possam me devolver acesso aos meus próprios arquivos que então eles criptografaram. E aí é importante saber um pouco a prática. Então imagina que eu recebi essa mensagem, dizendo ali, ops, seus arquivos foram criptografados, e aí eles estão indicando aqui a carteira Bitcoin da qual eu devo fazer a transferência de valores para que eles possam me devolver acesso aos meus arquivos, decriptar e eu voltar a ter acesso normal. Existe o que a gente chama de ransomware cripto, que é esse que eu acabei de indicar, que impede então que o usuário acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente utilizando então criptografia. Por isso o ransomware cripto. Mas existe outro tipo de ransomware, que a gente chama de ransomware locker. Esse, o cripto criptografa o arquivo ficando ilegível, ó, né? E aí pede o resgate, eu pago lá o resgate e tenho de volta acesso normal ao meu arquivo. Já o ransomware locker, que é um outro tipo de ransomware, também vai pedir resgate. Mas vai pedir resgate porque ele impede que o usuário acesse o equipamento infectado. Aí o usuário tenta digitar sua senha, nunca entra, até vir um pedido de resgate pedindo para o usuário pagar um determinado valor em moeda virtual como Bitcoin para ter de volta acesso ao seu próprio equipamento. Esse é o ransomware locker. Portanto, quando a questão falava sobre o backdoor e dizia que os dados ficariam criptografados, inacessíveis e que então viria um pedido de pagamento de resgate, isso não é backdoor. Isso é ransomware. Essa questão estaria certa se ele tivesse dito, denomina-se ransomware. E aí descrito a situação de dados criptografados, dados inacessíveis, pagamento do resgate, restabelecimento do acesso aos dados. Se ele dissesse ransomware, estaria certo. Como ele disse backdoor nada tem a ver com o que foi descrito nessa questão, então marcamos como errado. Valeu, pessoal!